Será que todas as supernovas que explodem no universo são produzidas por gigantes vermelhas ou existiriam outras possibilidades? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Olá, bem-vindos à oficina de astronomia número 467. Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e vou estar com vocês hoje mais uma vez. Esta oficina é uma sequência da oficina 465, onde nós começamos a falar sobre as explosões de estrelas supernovas que se observa no universo. Então, hoje nós daremos continuidade ao tema. Como eu disse lá naquela oficina, são 3 apresentações, hoje é a segunda. Lembro que estamos completando 25 anos, né? E que hoje, portanto, na sequência do tema de supernovas, vamos abordar a possibilidade de se construir uma classificação mais física para esses fenômenos. Se você não assistiu à oficina 465, recomendamos que seja assistida, porque lá nós fizemos uma revisão e até uma explicação do esquema que os astrônomos usam para classificar as supernovas. Essas estrelas que explodem no final das suas trajetórias evolutivas e que originam alguns dos fenômenos mais energéticos que os astrônomos observam no cosmos. Lá naquela oportunidade, a gente enfatizou o fato de que a classificação usada já há várias décadas é uma classificação que possui pouca resolução física, ou seja, não permite identificar com segurança ou diferenciar com grande segurança diferentes tipos de fenômenos que são classificados genericamente como supernovas. E esta foi a motivação para uma pesquisa que nós fizemos lá no Departamento de Astronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Física de Porto Alegre, no período de 1987 a 1992. Tá? Sendo que em 1992, apenas para contextualizar então a situação, né, nós publicamos um artigo nessa revista, a Astrophysics and Space Science, onde a gente chamava a atenção para as limitações existentes em termos físicos da chamada classificação espectrofotométrica de Minkowski e Zwick, que é aquela que divide basicamente as supernovas em tipo 1 e tipo 2. As tipo 1 não têm linhas de hidrogênio no espectro e as tipo 2 apresentam linhas de hidrogênio no espectro óptico. Tá? Naquele trabalho, então, naquela pesquisa, nós sugerimos um esquema de classificação alternativo que era fisicamente mais bem embasado e que possuía maior capacidade de resolução física, né, de discernimento físico, e que, inclusive, propunha critérios de diagnóstico observacionais que seriam mais efetivos. Tá? E lá, basicamente, nós sugerimos que se poderia agrupar as supernovas em 3 classes fundamentais. Nós designamos os tipos por letras, né? A e B formariam uma dessas classes e também as supernovas tipo C e tipo D. Então, as supernovas tipo A e B seriam as chamadas supernovas colapsantes. As supernovas tipo C seriam o que a gente chamava de supernovas cataclísmicas e ainda se especulava um terceiro tipo básico que seriam as supernovas do tipo híbridas, que a gente resolveu atribuir lá a letra D. Os fatores de motivação iniciais para toda essa pesquisa foram, em primeiro lugar, as peculiaridades que a supernova 1987A, que explodiu na Grande Nuvem de Magalhães naquele ano, apresentaram, aliás, peculiaridades mais do que oportunas, diga-se de passagem, tá?
E também 2 artigos de um grande astrofísico russo, o Iosif Shklovsky, que viveu entre 1916 e 1985, publicados respectivamente em 1982, nessa revista aqui, ó, Soviet Astronomy Letters, e depois em 1983 um outro artigo na sequência, no volume 9 dessa mesma revista. Tá? Então, a partir desses pontos de partida, nós começamos a investigar a efetividade física, digamos assim, da classificação tradicional de supernovas e, ecoando a voz do Shklovsky, concluímos que realmente ela tinha deficiências ou limitações de discernimento físico e aí partimos para ver se dava para imaginar um outro esquema com maior abrangência. Pois não. Bem-vindo, meu caro professor Délcio Basso, vice-presidente da rede Ômega Centauri, sempre presente aqui nas nossas gravações. O estúdio hoje, quase sempre, é verdade, O estúdio hoje, como sempre, aos comandos aqui do nosso capitão Kirk, Tiago Basso. Pois não, meu professor? Você falou que ela explodiu em 1987. Exato. Certamente não. Bem observado. Certamente não. A grande nuvem de Magalhães está a cerca de uns 170 mil anos-luz de distância. Então, na verdade, a explosão aconteceu cerca de 170 mil anos antes. Ela foi observada. Os fótons desta explosão chegaram na Terra em 1987. Muito bem observado. Aliás, um detalhe que a gente frequentemente esquece, de enfatizar, que todo astrônomo tem presente, mas que o público nunca se dá conta. Muito bem, muito agradecido pela observação bastante conveniente. Bom, então nós efetuamos na época uma análise crítica de um volume muito grande de literatura sobre supernovas, e, como eu disse, propusemos que as supernovas fossem reagrupadas em 4 classes. As classes A e B eram muito aparentadas e compartilhavam um mesmo mecanismo básico para o colapso do núcleo da estrela. Então eram supernovas, eram explosões que eram deflagradas pelo colapso gravitacional do núcleo de uma estrela. Ou da configuração estelar pré-supernova, no caso. E esse colapso do núcleo, ele poderia ser induzido por diferentes mecanismos que nós chamamos de gatilhos. E aqui nós temos um resumo breve dos gatilhos possíveis. O mais comum e conhecido deles é a chamada fotodesintegração do ferro, que foi pesquisada teoricamente, originalmente pelo Fowler e Royle, neste artigo aqui do Astrophysical Journal Supplements, de 1964, e também depois pelo Colgate e White, no Astrophysical Journal, em 1966. Eles basicamente estudaram essa reação aqui. Você tem núcleos de ferro no núcleo da estrela. Mediante um aporte de energia, esses núcleos se quebram. Um núcleo de ferro se quebra em 14 núcleos de hélio. E aí sim nós temos liberação de energia. Esse tipo de reação ele só ocorre naquelas estrelas extremamente evoluídas e extremamente massivas também, que que passam por várias etapas de nucleossíntese estelar até a formação de um núcleo ou de um core de ferro. Isso geralmente são estrelas com mais de 11 vezes a massa do Sol, quando elas estão lá no ramo assintótico das gigantes, ou seja, gigantes e supergigantes vermelhas que ainda tenham mais de 11 vezes a massa do Sol. Porque durante o estágio de gigante e supergigante vermelha, as estrelas perdem massa. Então, se uma estrela gigante vermelha ainda está com mais de 11 massas solares, é sinal que originalmente, antes de ser uma gigante ou supergigante, ela tinha bem mais de 11 massas solares. Então, só no caso das estrelas mais massivas. Mas existem outros gatilhos, por exemplo, a instabilidade de pares, que foi pesquisada teoricamente pelo Barkat e os seus colaboradores na Physical Review Letters em 1967. Certas reações nucleares que ocorrem no núcleo de estrelas evoluídas acabam gerando pósitrons. E esses pósitrons, que são elétrons com carga positiva, são partículas de antimatéria, são antielétrons. Esses pósitrons, combinando-se com elétrons livres que já estão ali dentro do núcleo da estrela,
produzem reações de aniquilamento, matéria-antimatéria. Tá? E esse aniquilamento ele reduz a pressão mecânica interna da estrela e com isso facilita o colapso gravitacional, induz o colapso gravitacional do núcleo da estrela. Tá? Então esse é o mecanismo da instabilidade de pares que também pode servir de gatilho para uma explosão de supernova. Outro gatilho possível é a chamada captura de elétrons, que foi pesquisada teoricamente inicialmente pelo Finzi e Wolf em 1967 no Astrophysical Journal e pelo Wheeler na Nature em 1970. Descobriu-se que esse mecanismo ele ocorre em estrelas de massa moderada, ou seja, de 7,5 a 10 vezes a massa do Sol quando elas estão lá no ramo assintótico das gigantes. Lembro que a fotodesintegração do ferro é para estrelas com mais de 11 massas solares. Né? Mas estrelas um pouco menos massivas, na faixa de 7,5, 10 massas solares, elas podem explodir como supernovas mediante não a fotodesintegração do ferro, porque não chegam a produzir ferro em quantidade suficiente no núcleo, mas por esse mecanismo da captura de elétrons. Elas formam, esse tipo de estrelas forma neônio e forma magnésio dentro do núcleo. E aí o que acontece? Acontecem essas reações aqui, ó. Um núcleo de magnésio pode capturar um elétron e se transformar num núcleo de sódio, emitindo uma partícula praticamente sem massa e sem carga elétrica chamada neutrino. E o sódio pode capturar novamente um elétron e se transformar num núcleo de neônio, liberando outro neutrino. Tá? Também pode acontecer que o núcleo de neônio 20, não o neônio 24, que é um isótopo pesado do neônio, né? Mas o neônio 20, já produzido por reações nucleares anteriores, capturando um elétron, transforma-se num flúor 20 e libera um neutrino, e esse flúor, capturando outro elétron, se transforma num oxigênio 20 também com emissão de neutrino. Então essa absorção, né, entre aspas, de um elétron por núcleos de magnésio ou por núcleos de neônio, também serve para reduzir a pressão dentro do núcleo da estrela e induzir o colapso gravitacional que vai, então, servir de gatilho para a explosão da supernova. Por que pois não. 24? Oi? 24... O magnésio 24 ele é produzido por reações nucleares que começam lá pela produção 3 núcleos de hélio dá um carbono 12, o carbono 12 captura um oxigênio e dá 12 mais 4 o que vem ali? Captura partículas alfa, né? O carbono 12 capturando uma partícula alfa dá um oxigênio 16, que captura outra partícula alfa que vai dar o que é o 20, o flúor, né? Deve ser. E o flúor capturando mais uma partícula alfa vai desembocar no magnésio 24, né? É o tipo de reação que leva ao magnésio 24. Né? Então esses eram basicamente os mecanismos que serviam de gatilhos, né, para a deflagração desses colapsos de núcleos, dessas supernovas colapsantes. Então nós dividimos a classe das supernovas colapsantes em 2 subtipos principais, que chamamos de A e B, né? Sendo que o tipo A, ou a classe A, seria aquela mais comum entre as supernovas colapsantes. De acordo com um estudo teórico feito pelo Medel em 1987, elas responderiam por até cerca de 85% do total de ocorrências de supernovas por colapso de núcleo. Né? E os progenitores prováveis dessas explosões seriam justamente supergigantes vermelhas, com abundância química semelhante à do Sol e massas iniciais, quando elas iniciam, né, a sua vida na sequência principal, entre 8 massas solares ou acima de 8 massas solares e até um limite superior aí entre 30 e 40 vezes a massa do Sol. Nós já vamos ver por que desse limite logo na sequência depois. Tá? Então, esse tipo de progenitor, essas supergigantes vermelhas, né, que eram até 1987, eram o progenitor clássico, presumido para todas as supernovas do tipo 2, que são aquelas que possuem linhas de hidrogênio. Esse tipo de estrela, quando colapsa e explode como supernova, elas produziriam remanescentes ligados do tipo estrelas de nêutrons. O que acontece basicamente
Nós estamos falando em explosão de uma estrela, mas estamos falando em colapso de núcleo, né? Então, o que acontece? A partir do momento que um gatilho produz ou induz o colapso gravitacional do núcleo, o núcleo transforma-se num objeto muito compacto de alta densidade. E as camadas superficiais da estrela, a atmosfera e as camadas médias, que genericamente em astrofísica se chama o envelope da estrela, ele desaba com velocidade muito grande sobre esse núcleo. E batendo na superfície desse núcleo que colapsou, ele ricocheteia para fora. Por isso que a estrela explode. Então você tem o colapso do núcleo, né, a queda praticamente livre do envelope sobre essa superfície desse núcleo colapsado e o ricocheteamento do envelope para fora. E isso é que gera a explosão da supernova. Esse núcleo já seria uma estrela de nêutrons? Sim, no processo de colapso, os núcleos atômicos são desintegrados. E o que tem dentro de um núcleo? Tem nêutrons e tem prótons. E nós temos ali no plasma os elétrons. Elétron mais próton dá nêutron. Então você acaba com nêutrons no final da história, né? Produzir uma estrela de nêutrons. Quer dizer, o colapso do núcleo gera uma estrela de nêutrons. Essa era uma dúvida que eu tinha sempre que eu conheci um colapso de uma gigante vermelha, né? Uhum. Que ia primeiro da nêutrons e depois para um buraco negro, mas não é isso? Pode eventualmente ser um buraco negro, mas toda estrela de nêutrons ela tem uma configuração de massa, um limite de massa estável, a partir do qual ela não transforma num buraco negro. Parece que em torno de 3 massas solares, alguma coisa assim. Toda estrela de nêutrons que tiver mais do que 3 massas solares, ela vai ser instável e vai eventualmente colapsar por um buraco negro. Se ela não atinge esse limite, ela fica numa configuração estável de estrela de nêutrons. Isso ocorre por causa de um fenômeno chamado pressão de degenerescência dos nêutrons, né? Os nêutrons também obedecem a um princípio de exclusão. Então você não pode apertar nêutrons indefinidamente que eles começam a se repelir, né? Esse é um fenômeno quântico, não tem nada que ver com repulsão eletromagnética, até porque nêutron não tem carga elétrica líquida, né? Acima de um certo limiar de massa, a pressão de degenerescência dos nêutrons não cresce rápido o suficiente para compensar a pressão exercida pela gravidade. E aí a gravidade ganha e produz então um buraco negro. Seria quando a configuração de estrela de nêutrons deixa de ser uma configuração estável, né? Muito bem, então, mas esse tipo de supernova colapsante, né, produzido ou derivado de supergigante vermelha, seria então produtor de um remanescente tipo estrela de nêutrons, tá? Bom, aprofundando um pouquinho a física desse fenômeno, a gente poderia subdividir essas supernovas classe A em 3 subclasses, que eu chamei de A1, A2 e A3 naquele trabalho. A subclasse A1, ela seria derivada de progenitores com massas iniciais, isso aqui é Zero Age Mean Sequence, ou seja, sequência principal de idade zero. É quando uma estrela acende, né? Quando ela começa a queimar hidrogênio, transformando em hélio, a reação nuclear clássica que mantém a maioria das estrelas, né? Então é no início da vida da estrela, ela tem uma massa entre 8 e 10 massas solares. A estrela ganha um diploma de estrela. Quando ela é diplomada, agora eu posso considerar esse astro uma estrela, né? Então, aquelas estrelas que com massa inicial entre 8 e 10 vezes a massa do Sol, elas normalmente vão produzir uma supernova colapsante dessa subclasse A1, né? Quais são as características dessa estrela no momento da explosão? Elas desenvolvem um núcleo de hélio que tem entre 2,2 e 2,5 vezes a massa do Sol, e o gatilho provável que induz o colapso do núcleo dessas estrelas seria a ignição explosiva do oxigênio, simultaneamente ao processo aquele de captura de elétrons que nós já referimos anteriormente, né? Tanto pelos núcleos de neônio quanto de magnésio formados lá dentro. Nós não falamos da explosão, da ignição explosiva do oxigênio entre os gatilhos, né? Mas esse é um outro mecanismo alternativo, onde o oxigênio
submetido a grandes pressões e temperaturas, começa a capturar partículas alfa em sequência, né, e liberar energia de uma forma descontrolada, o que também vai induzir a explosão da estrela. Bom, em termos de curvas de luz ópticas, a forma das curvas de luz dessas explosões corresponderiam àquele tipo 2 platô do Barbon, Ciatti e Rosino, que foi discutido na oficina anterior, 465. Tá? Um tipo de luz em que a estrela atinge um pico, depois começa a enfraquecer, estabiliza durante um certo tempo e depois decai mais rapidamente. Então tem ali um degrau na curva de luz que eles chamaram de um platô. Né? Eles observaram que havia 2 tipos de curva de luz, as com platô e as sem platô. Né? Então esse tipo de configuração aqui geraria uma curva de luz do tipo platô. A subclasse A2 compreenderia aquelas estrelas com massas iniciais entre 10 e 11 vezes a massa do Sol. Então, essas estrelas já produzem um núcleo de hélio um pouquinho maior, entre 2,5 e 2,8 massas solares, e aí o gatilho do colapso do núcleo passa a ser aquela fotodesintegração do ferro e também, concomitantemente, pode ocorrer a captura de elétrons. Tá? E as curvas de luz ópticas produzidas por essa variedade de supernovas seriam também do tipo platô, mas os espectros apresentariam muitas linhas de hélio. Tá? Haveria um enriquecimento de hélio em relação ao outro tipo ali, o tipo A1, né, que não seria tão rico de hélio, embora com curva de luz do tipo platô. E a subclasse A3 compreenderia as estrelas com massas iniciais mais elevadas, na faixa de 11 até 30 ou 40 vezes a massa do Sol. São estrelas que produzem um núcleo de hélio com massa superior a 2,8 massas solares, tá? E aqui elas são basicamente acionadas pela captura de elétrons. E o tipo de curva de luz que essa variedade de supernova produziria seria o tipo 2L, que é o 2 linear. É aquele em que a estrela aumenta de brilho, atinge um pico e decai rapidamente, sem mostrar aquele degrauzinho durante algumas semanas em que o brilho mais ou menos estabiliza. Tá? Então, espectroscopicamente e fotometricamente, né? Fotometricamente, elas seriam identificadas pela curva linear. Isso tudo ocorre em semanas? Uma explosão ocorre em questão de segundos, né? Esse mecanismo de... sim, isso períodos de várias semanas, digamos 2, 3 meses, 6 meses, né? Até que o brilho tenha decaído bastante, né? Realmente. A escala aí é semanas, várias semanas, né? A escala de tempo característica é várias semanas. Bom, mas acontece, e a supernova 1987A foi fundamental nesse processo todo, que não só supergigantes vermelhas experimentam colapso de núcleo produzindo explosões de supernovas. A supernova 87A mostrou isso de uma maneira muito cabal, porque a supernova 87A derivou da explosão não de uma supergigante vermelha, mas de uma supergigante azul. Então isso foi uma completa surpresa na época. Como é que uma supergigante azul poderia experimentar colapso de núcleo? Tá? E serviu para mostrar que o leque de possibilidades ou de configurações estelares pré-supernova possíveis era muito mais amplo do que os pesquisadores supunham até aquela época. Tá? Então que a situação era muito mais complicada e diversificada do ponto de vista físico. Então é por isso que nós abrimos a chamada classe B para abrigar aquelas supernovas por colapso de núcleo, mas que são derivadas de configurações estelares que nós chamamos de não canônicas, no sentido de não serem supergigantes vermelhas, tá? Ou seja, oriundas de outros tipos de configurações. Tá? E por que haveria essa diferença? Bom, por vários fatores. Vamos tomar aqui um intervalo de massa entre 8 e 30, 40 massas solares, né, que basicamente são as estrelas que conseguem colapsar o núcleo. Né? Por que eu teria, de repente, um colapso de núcleo numa estrela que não é supergigante vermelha? Por várias razões, entre elas, a baixa metalicidade da estrela, conteúdo de metais. Metais em astronomia é tudo que não é hidrogênio e hélio. Tá? A metalicidade de uma estrela como o Sol gira em torno de 1, 2%. 2% tipicamente da composição química do Sol não é hidrogênio e não é hélio.
tá? É todo o resto da tabela periódica. Mas tem estrelas menos metálicas, ou seja, 1%, menos de 1% da composição é atribuída a metais. Outro fator que poderia influir na evolução da estrela seria a estrela perder o seu envelope, a sua atmosfera de hidrogênio. Por exemplo, se ela participa de um sistema binário, onde a sua estrela companheira suga gravitacionalmente a massa desse envelope, né? E ela, de repente, perde esse envelope hidrogenado. Bom, isso para estrelas entre 8 e 30, 40 massas solares. Para estrelas com mais do que essa massa limite de 30, 40 massas solares, simplesmente não existe na trajetória evolutiva da estrela a fase de supergigante vermelha. Então essas estrelas nunca ficam vermelhas, tá? Então, eventualmente sofrem um colapso de núcleo, mas obviamente não é uma supergigante vermelha, tá? Ou se existe a fase de gigante vermelha, ela é muito breve. E a chance de haver a explosão, o colapso do núcleo logo ali, né, é reduzida. Então, nós dividimos essa classe não canônica de supernovas colapsantes em duas subclasses, que eu chamei de B1 e B2. Tá? As B1 seriam aquelas colapsantes não canônicas de pouca massa, que são derivadas ou de progenitores que são de metalicidade baixa, ou que interagem em sistemas binários e perderam o envelope de hidrogênio por transferência de massa. Tá? E um exemplo típico dessa subclasse seria a própria supernova 87A, não que ela fosse membro de sistema binário, mas porque ela era submetálica. Todas as estrelas da grande nuvem de Magalhães, que é essa galáxia, uma das galáxias satélites da nossa galáxia, elas apresentam um conteúdo de metais em média inferior ao das estrelas da Via Láctea. Tá? Então, como a supernova 87A faz parte da grande nuvem de Magalhães, a sua progenitora era deficiente de metais. Né? Também dá para dividir essa subclasse em 3 subclasses, digamos, tá? Que eu chamei de B11, B12 e B13. Tá? Então vamos ver o que seriam essas subclasses. Né? B11 seriam aquelas que eu tenho progenitores de tipo espectral primitivo. O que significa tipo espectral primitivo em astrofísica? São estrelas quentes e basicamente azuis. Tá? A supernova 87A é um exemplo perfeito disso. Segundo esse estudo teórico aqui feito pelo Meder em 87, talvez aproximadamente 2% de todas as ocorrências de colapsos de núcleos de estrelas fossem produzidas por supergigantes azuis, tá? Ou de tipo espectral primitivo. Azuis, branco-azuladas, por aí, né? Mas certamente não supergigantes vermelhas. Tá? Depois da classe B12, seriam aqueles progenitores deficientes de hidrogênio, né? Provavelmente membros de sistemas binários. Então aí estrelas que perderam a atmosfera de hidrogênio, né? E a perda desse envelope faz com que não haja uma fase expressiva de gigante ou supergigante vermelho. Tá? E aí nós teríamos uma correspondência plena com a classificação espectrofotométrica do Minkowski-Zwick, que é a classificação tradicional, né, que nós estávamos analisando e criticando na época, que seriam os tipos fotométricos 1B e 1C, supernovas sem linhas de hidrogênio porque perderam o envelope de hidrogênio por alguma razão, né, provavelmente por transferência de massa em sistemas binários. Então provavelmente seriam representantes típicos dessa subclasse B12 aí. Tá? E a subclasse B13 seria aquela onde nós teríamos progenitores pouco massivos, mas de tipos espectrais intermediários. O que eu quero dizer com isso? Seriam supernovas derivadas de colapsos de núcleos em supergigantes amarelas ou supergigantes alaranjadas, que são mais compactas e mais quentes do que as supergigantes vermelhas tradicionais. E segundo esse estudo teórico do Meder, que eu já mencionei anteriormente, de 87, menos de 1% de todos os colapsos de núcleos talvez fossem produzidos por supergigantes amarelas e alaranjadas. Na época, isso final dos anos 80, início dos anos 1990, não se conhecia ainda nenhuma supernova derivada de supergigantes amarelas ou alaranjadas. Só se conhecia a supernova 87A, que veio de uma supergigante azul. Tá? O que aconteceu posteriormente nós vamos
abordar na próxima oficina, que é a última dessa série de supernovas. Tá? Muito bem. Com relação aos gatilhos, provavelmente os gatilhos dos colapsos de núcleos dessas configurações não canônicas seriam os mesmos das configurações canônicas, ou seja, os gatilhos que atuam nas supergigantes vermelhas. Tá? Então, provavelmente não haveria nenhuma diferença fundamental. E quanto ao tipo de remanescente das explosões, também seriam provavelmente estrelas de nêutrons, não buracos negros, mas estrelas de nêutrons. Tá? Para essas supernovas, né, não canônicas de pouca massa. Agora, tem a classe B2, que seriam aquelas supernovas colapsantes não canônicas de grande massa, ou massivas. São aquelas que derivam justamente de progenitores com massas iniciais superiores a 30 ou 40 massas solares. Se eu tenho uma estrela que inicialmente tem entre 30 e 40 vezes a massa do Sol, essa estrela nunca vai experimentar uma fase de supergigante vermelha. Ou se vai experimentar, vai ser uma fase muito curta. Tá? Então ela vai sofrer colapso de núcleo, mas provavelmente quando esse colapso de núcleo acontecer, eu não tenho ali uma supergigante vermelha, tem algum outro tipo de estrela. Ou seja, eu vou ter o colapso do núcleo estelar numa configuração deficiente de hidrogênio, porque essas estrelas têm grandes taxas de perda de massa, então elas assopram para fora as suas atmosferas hidrogenadas e no momento de explodir já não tem praticamente muito hidrogênio. Tá? Para vocês terem uma ideia, a taxa típica de perda de massa dessas estrelas aí, com mais de 30, 40 massas solares, gira em torno de 10 na menos 5 massas solares por ano. Para vocês terem uma ideia, o vento solar, que é um processo de perda de massa do nosso Sol, né? A taxa de perda de massa é 10 na menos 13 massas solares por ano. Típica taxa de perda de massa do Sol por vento solar. Nessas estrelas muito massivas, mais de 30, 40 vezes a massa do Sol, a taxa típica de perda de massa é 10 na menos 5 massas solares por ano. O Sol é 10 na menos 13. Tá? Bom, e aí nós dividimos essa classe B2 aí, dos progenitores massivos, em duas subclasses, que eu chamei de B21 e B22. As B21 seriam aquelas supernovas que derivam das estrelas do tipo Wolf-Rayet, que são estrelas que têm aí, digamos, mais de 30, 40 massas solares, mas, digamos, menos de 100 massas solares. Tá? O gatilho para o colapso de núcleo dessas estrelas é a instabilidade de pares, e provavelmente essas estrelas representam 10% do total de ocorrências de supernovas por colapso de núcleo. Tá? A classe B22 era mais especulativa na época. Seriam aquelas supernovas descendentes de estrelas com massas iniciais entre 100 e até talvez 300 vezes a massa do Sol. Bom, em primeiro lugar, não se sabia se essas estrelas existiam, porque normalmente se considera o limite máximo para uma estrela da ordem de 100 a 120 vezes a massa do Sol. Por que isso? Porque numa estrela com mais do que isso aqui de massa, a quantidade de reações nucleares por unidade de tempo dentro do núcleo da estrela é tão grande, ou seja, a produção de energia é tão grande, que a pressão de radiação gerada por essas reações, ela acaba por ser maior do que a pressão atribuída à gravidade da estrela. Então, o que acontece? Se eu formo uma estrela com mais de 120 massas solares ou 100 massas solares, ela tende naturalmente a cuspir para fora, sob forma de vento, todo esse excesso de massa. E ela nunca vai ter muito mais do que 100, 120 massas solares. Tá? Então, por isso que se considera o limite superior normal para a formação de estrelas 100 massas solares. Tá? Então, especular que uma estrela pudesse ter 300 massas solares poderia não parecer razoável. Mas hoje se sabe, por exemplo, que se a metalicidade da estrela for muito pequena, ou quase zero, ou seja, numa estrela praticamente formada de hidrogênio e hélio puros, sem nenhum outro elemento lá dentro, eu posso ter massas da ordem de centenas de massas solares, e ela forma uma configuração estável. Tá? Então, na época, isso era um tanto especulativo, né? E segundo aquele trabalho do Meder ali, menos de 1% do total de supernovas colapsantes seria provavelmente produzido por esse tipo de
configuração estelar muito massiva, né? Estrelas muito massivas, né? Os tipos de remanescentes oriundos dessas supernovas massivas, no caso das estrelas Wolf-Rayet, seriam provavelmente buracos negros, porque as estrelas de nêutrons formadas no colapso do núcleo dessas estrelas são muito massivas e a pressão de degenerescência dos nêutrons não estabiliza a contração gravitacional, então a contração gravitacional vence e o núcleo implode mesmo, formando um buraco negro, tá? E nessas estrelas muito massivas, de 100 ou mais massas solares, nós teríamos como resultado da explosão e do colapso do núcleo ou um buraco negro, ou inclusive nenhum remanescente, ou seja, não sobraria nada, porque pode ocorrer, durante o colapso do núcleo, a queima explosiva de oxigênio dentro dessa estrela, tá? Quando eu falo queima, isso não é combustão, né? Isso é uma reação nuclear, né? Que consegue, se eu tenho um momento angular, ou seja, se a estrela tem rotação, isso é uma hipótese extremamente razoável, todas as estrelas têm rotação, né? A queima explosiva do oxigênio, com presença de momento angular, ela consegue liberar energia suficiente para inverter o desabamento do núcleo da estrela. E então não vou formar um núcleo colapsado. O próprio núcleo da estrela, ele explode. Quer dizer, o envelope explode porque ricocheteia na superfície do núcleo e vai para fora. E o núcleo explode, né? Tem o seu colapso gravitacional revertido por causa dessa reação de oxigênio, que libera energia suficiente. E aí tem mais um momento angular, né? Porque o momento angular vai fazer o quê? Um efeito centrífugo, né? Que serve para atirar o material para fora, né? Então, queima do oxigênio com momento angular, eu consigo inverter o colapso do núcleo e o próprio núcleo explode e aí não sobra absolutamente nada a não ser uma nebulosa em expansão, tá? Bom, essas são as supernovas colapsantes, tá? Mas existe uma outra categoria de evento, também conhecido como supernova, que não tem nada a ver com colapso de núcleo. São supernovas que eu chamei lá naquele trabalho de cataclísmicas, porque elas mostram um parentesco muito grande com as chamadas variáveis cataclísmicas, que são essas estrelas binárias, onde uma das componentes suga matéria do envelope da outra e eventualmente acumula esse material na superfície. Com o aumento da pressão e da temperatura, existe a ignição de uma reação nuclear de hidrogênio na superfície dessa estrela, captura de massa, e essa estrela, então, esse material explode. Essa explosão pode ou destruir completamente essa estrela que captura massa, ou simplesmente consumir aquela camada de material acrescentado. Depois a estrela sobrevive, recomeça a sugar material da outra e daqui a milhares ou milhões de anos eu vou ter, quem sabe, uma segunda explosão, etc. Esse tipo de objeto é chamado variável cataclísmica. E o tipo de mecanismo que ocorre aqui nessas supernovas é muito aparentado com essa situação, conforme a gente vai ver. Então, essas supernovas aqui, elas corresponderiam ao tipo 1A, lá daquela classificação tradicional que é usada ainda até hoje, né? Também conhecida como a classificação de Minkowski-Zwick. Seriam explosões derivadas de estrelas anãs brancas, que são estrelas muito compactas, aproximadamente com um diâmetro comparável ao diâmetro da Terra, estrelas muito pequenas e compactas, tá? Que sugam matéria, ou seja, que acrescentam matéria num sistema binário, a partir de uma estrela companheira. Teve um trabalho de um grande astrofísico teórico chamado Subramanian Chandrasekhar, onde ele demonstrou, isso lá já nos anos 30, anos 40, do século 20, que quando uma anã branca tem mais de 1,4 vezes a massa do Sol, e essa quantidade é conhecida como limite de Chandrasekhar, ela não fica estável. Então a tendência desse objeto é explodir, tá? Os gatilhos dessas explosões, tá, seriam deflagrações ou detonações de carbono e de hélio, sendo que provavelmente as deflagrações seriam mais frequentes. E o tipo de remanescente dessas explosões seriam
Desde uma anã branca, como eu disse antes, né, consome uma parte do material, mas a estrela ainda sobrevive, ou então nada, né, quando toda a anã branca é detonada. Tá? Qual é a diferença entre deflagração e detonação? É que basicamente a velocidade com que se propaga a reação nuclear dentro da estrela. A deflagração, ela é quando uma frente de queima nuclear se propaga com velocidade subsônica dentro da estrela. Né? E uma detonação é quando a velocidade é supersônica, ou seja, maior do que a velocidade de propagação de ondas mecânicas, né, dentro da estrutura da estrela. As deflagrações, elas costumam ocorrer em anãs brancas formadas de carbono e oxigênio. Tá? Então, como é que nasceu essa anã branca? Ela era uma estrela que transformava hidrogênio em hélio. Quando acabou o hidrogênio, ficou o núcleo saturado de hélio, o núcleo colapsou, aqueceu, começa a nova reação em que 3 hélios formam um carbono. Então o núcleo vai se enriquecendo de carbono e se tornando mais pobre de hélio. Né? Eventualmente, capturando hélios, o carbono forma oxigênio. Então no final da história eu tenho uma estrela basicamente formada de carbono e oxigênio. Tá? A deflagração dessa composição, né, foi estudada teoricamente aí pelo Whelan e o Iben em 1973, depois pelo Nomoto, que é um astrofísico japonês, em 1986. Tá? Foram eles que construíram, que detalharam os modelos, né, que descrevem essas detonações de carbono e oxigênio. Agora, quando eu tenho só hélio no núcleo dessa anã branca, eu posso ter uma detonação de hélio, que foi investigada teoricamente ali pelo Usley em 1986. Tá? E também depois o Nomoto, em 1982, estudou modelos de anãs brancas de carbono e oxigênio que capturavam hélio a partir de estrelas companheiras em sistemas binários. Tá? E sugeriram, baseados nessa investigação, né, que a detonação do hélio seria disparada a partir de um flash violento de hélio na superfície da estrela, ou seja, quando igniciona uma reação de fusão de hélio descontrolada na superfície da anã branca. Tá? Agora, parece que... Bom, eles foram um pouco mais além, inclusive, né? Eles investigaram e concluíram que se a taxa de acréscimo de massa, de captura de massa por essa anã branca, fosse entre 10 a menos 8 e 10 a menos 9 vezes a massa do Sol por ano, a detonação, esse flash de hélio seria muito intenso, de maneira que nós poderíamos produzir uma dupla detonação. Eu teria dentro da estrutura dessa anã branca uma frente de queima nuclear de hélio propagando-se com velocidade supersônica, portanto uma detonação de hélio, e essa se propagando para fora, e no núcleo de carbono e oxigênio eu teria uma frente de queima de carbono. Tá? Então seria uma dupla detonação. Tá? Detonação aqui de carbono, não deflagração de carbono, detonação também de carbono, ou seja, propagação, né, supersônica. Então daí a gente poderia concluir, né, que eu poderia ter dentro desse contexto anãs brancas de uma ou de 2 detonações, né, que nós chamamos lá de mono e bidetonantes. Acontece, entretanto, que entre a detonação de hélio e a deflagração de carbono e oxigênio, provavelmente as deflagrações de carbono e oxigênio são mais comuns. Por que isso? Porque a composição química derivada dessas reações nucleares e que aparece depois no espectro da supernova é mais compatível, existe mais compatibilidade entre essa composição química resultante e os espectros observados das supernovas. Então, aparentemente, as deflagrações de carbono e oxigênio são mais comuns em supernovas desse tipo, mas também não é possível excluir a existência de anãs brancas que detonassem hélio. Tá? Aí, então, a gente dividiu essas supernovas cataclísmicas em 2 subclasses, né, que foram chamadas de C1 e C2, onde a C1 seriam as anãs brancas deflagrantes de carbono. Tá? Basicamente, isso forma o modelo padrão para supernovas do tipo 1A, que são aquelas que não têm linhas de hidrogênio. E a subclasse do tipo C2,
onde nós teríamos as detonações de hélio e que provavelmente seriam de ocorrência mais rara na natureza. Tá? Sendo que nessa detonação de hélio, né, conforme a gente acabou de mencionar, a gente talvez pudesse subdividir, né, em monodetonantes e bidetonantes, conforme a taxa de captura de massa ali do hélio. E por fim, a gente fez um exercício assim de especulação, né, propondo supernovas que nós denominamos lá de híbridas, chamamos de classe D. O que seriam essas supernovas híbridas? Quem seriam os progenitores dessas supernovas híbridas? Estrelas com massas iniciais inferiores a 8 massas solares. Lembra que de 8 massas solares para cima está habilitada a supernova por colapso de núcleo. Tá? Com menos de 8 massas solares isso não acontece. Elas teriam envelope de hidrogênio e desenvolveriam um núcleo de carbono que superaria o limite de Chandrasekhar, que é a estabilidade para o núcleo, né, ou para uma anã branca. Tá? O gatilho dessas explosões, elas seriam a deflagração do carbono, tá, dentro lá do núcleo da estrela, e como essa deflagração não envolve nenhum tipo de colapso ali gravitacional, eu não deixaria um remanescente ligado, ou seja, essa supernova, se existisse, explodiria por completo e não sobraria nem estrela de nêutrons, nem buraco negro, nem nada. Somente uma nebulosa em expansão. Bom, então aqui nós temos um resumo, né, do esquema que foi proposto lá naquela época, onde nós tínhamos basicamente 3 categorias: as supernovas colapsantes, as cataclísmicas e as híbridas, que seriam especulativas. Né? As colapsantes divididas em canônicas e não canônicas. As canônicas teriam de 8 a 30 ou 40 massas solares, sendo produzidas por supergigantes vermelhas, gerando curvas de luz do tipo platô ou linear. E as não canônicas, né, que poderiam ser divididas em pouco massivas e massivas. As pouco massivas ainda subdivididas em progenitores de espectros primitivos, por exemplo, supergigantes azuis, como a supernova 87A, binárias interagentes com captura de massa ali, que provavelmente responderiam pelas supernovas tipo 1B e 1C, da classificação tradicional, e aquelas de espectro intermediário, as supergigantes amarelas, supergigantes alaranjadas, etc., que na época ainda não eram conhecidas, não se conhecia nenhum exemplo. E nas supernovas não canônicas, colapsantes, não canônicas, massivas, nós teríamos basicamente 2 tipos de estrelas progenitoras, as estrelas Wolf-Rayet, que são observáveis, sabemos que elas existem, e as estrelas, as Very Massive Stars, os VMS, estrelas muito massivas, que na época ainda eram discutíveis, mas de qualquer forma, hoje se sabe que é possível, em certas situações, a gente ter uma configuração com mais de 100 massas solares. Nas supernovas cataclísmicas nós tínhamos então basicamente 2 mecanismos, né, que geravam 2 subclasses, as deflagrantes de carbono e as detonantes de hélio, sendo que as detonantes de hélio talvez pudessem ser ainda diferenciadas em mono e bidetonantes. E as supernovas híbridas, né, que seriam aquelas com massa inicial inferior a 8 massas solares, que não experimentariam um colapso do núcleo, mas o núcleo queimaria por deflagração do carbono e a estrela toda explodiria. Era um tipo especulativo. Então esse basicamente foi a síntese do trabalho que nós elaboramos, né, naquele período lá e que foi publicado naquela revista que nós referenciamos ali no início da apresentação. Então o que nós queremos fazer neste momento? 30 anos, meus amigos, quase 30 anos se passaram. O ano que vem vai fazer 30 anos que aquele paper nós publicamos lá naquela revista, baseado na investigação que tinha sido feita alguns anos antes. Né? 3 décadas. E aí, como é que ficou a coisa? As observações evoluíram, os modelos teóricos evoluíram. Né? E qual é a situação hoje em dia? Por exemplo, a classificação que nós propusemos, que está ali sintetizada no slide anterior, ela permanece consistente hoje? Ou se revelou equivocada? Totalmente equivocada ou parcialmente equivocada? Quais os tipos hipotéticos de supernovas, né? Falávamos ali em supernovas híbridas, supergigantes amarelas, laranjas, estrelas muito massivas, etc. Quais desses tipos foram observados, foram confirmados na prática?
por observações e quais não foram? Em que pé está a situação da física das supernovas nos dias de hoje, 30 anos depois deste trabalho? Bem, isso é o que nós vamos ver na próxima oficina de astronomia desta série. Até lá e obrigado pela atenção.